Olá, boa noite, pessoal. E aí, seus transbordantes? Resolvi abrir essa live aqui para compartilhar sobre hábitos poderosos com vocês. Como que a gente transforma a nossa vida em hábitos poderosos. Vou convidar a Beatriz para participar aqui dessa live com a gente, para ela falar um pouco dessa transformação, de como o hábito foi importante, de como mudar e inserir novos hábitos poderosos na vida dela, como isso foi importante. Deixa ela... Quando a gente descobre o poder do hábito, ninguém segura a gente. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre hábitos poderosos. Bia, solicita de novo. E aí, Carol, Janine, Janaína... Nós vamos falar aqui de hábitos poderosos. Quanto tempo, hein, Carol? Bia, solicita de novo. Elisa. Aí. Olá, boa noite. Deixa eu baixar aqui. Consegue me ouvir? Sim. Então tá ótimo. Deixa eu mandar aqui para a galera. Não deu Convidar tempo. a turma. Não deu tempo de mandar para ninguém, porque o coração foi tocado agora, né? E aí a gente resolveu transbordar na vida das outras pessoas. Então, não deu tempo de encaminhar, eu estava tentando encaminhar para algumas pessoas agora, mas não consegui. Então, eu até estava tentando mandar para todo o meu time, para os amigos lá as mães do Kumon, mas não consegui. Acho que travou para a Deinha. Deixa eu ver se ela consegue. Voltei. Voltou. Vamos lá? Então, vamos. Eu falei aqui que nós vamos conversar um pouco sobre hábitos poderosos, sobre a nossa transformação, o que esses hábitos eles causaram na nossa vida e estão causando até hoje, porque cada dia mais a gente vai incluindo um novo hábito. Então, eu queria que você se apresentasse. E já para a gente também não ficar muito tempo, não tomar o tempo da galera, como que esses hábitos eles interferiram na sua vida de forma poderosa? Gratidão, gente, por poder estar aqui nesse cantinho da Andréia. A Andréia é minha irmã, para quem não sabe, tá? Eu hoje estou como orientadora do Kumon, assumi o Kumon Pechincha na freguesia. Sou formada em pedagogia, tenho psicopedagogia, mas o hábito mais poderoso, a mudança mais poderosa e mais linda e mais transformadora que aconteceu na minha vida foi na questão espiritual. Então, eu começo sempre a minha história por aí. Eu não posso começar pelo Kumon, eu não posso começar falando da saída da empresa, que eu fiquei durante 22 anos, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o hábito principal, o hábito que me manteve estar aqui de pé e não abandonar essa jornada da vida, foi a vida espiritual. E quando eu falo de vida espiritual, eu não falo de
prédio. Eu não falo da igreja. Eu falo de um contato com Deus, uma relação íntima que eu criei com Ele, onde todos os meus anseios, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, todas as minhas metas, todos os meus fracassos, todas as minhas tristezas foram colocadas para o Senhor. E quando eu criei essa intimidade, eu passei a ter coragem para fazer algumas mudanças na minha vida, né? E uma dessas mudanças, a gente esbarra onde eu quero chegar, foi a mudança de transição de carreira. É muito difícil para a gente quando a gente tem as nossas crenças limitantes, quando a gente cria coisas que nunca vai acontecer nenhuma mudança na nossa vida, a gente deposita uma energia e diz que aquilo que está acontecendo é muito bom, quando aquilo que está acontecendo, ele está ferindo a sua alma. Então, eu decidi, né, e aí eu falo muito sobre decisão, eu decidi seguir uma nova jornada. Aquela jornada até aquele momento, de 22 anos de empresa, foi essencial para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Eu sou muito grata por tudo que eu passei. Mas a jornada que estava se iniciando, ela tinha um significado muito maior, porque ela tinha propósitos, né? Ela tinha realmente viver essa vida extraordinária, que é a vida que eu comecei a viver quando eu decidi mudar. Exatamente aí. A André, ela faz parte dessa jornada, ela foi uma pessoa fundamental para que eu pudesse enxergar a Bia que estava aqui guardada, né, bem guardadinha, e que só olhava os problemas, né, só olhava o bichinho feio, vamos dizer assim, da vida. A Bia que não conseguia criar rosas porque ela acreditava sempre que as pessoas poderiam trair, que acreditava naquilo que ela viveu na infância dela, né? Aquilo que magoia, que feriu, a Bia que ficou machucada. E aí, gente, eu entro muito nesse assunto para falar. Aquilo que aconteceu na nossa infância, ele faz parte da nossa história, a gente precisa viver isso, poder perdoar as pessoas que passaram pela nossa vida, né? E aí tiveram muitos processos, eu ainda estou vivendo esse processo do perdão, onde eu aceitei entender um pouco da minha história e perdoar as pessoas que passaram e me perdoar. Eu acho que a minha história pode começar assim, né, Andréia? O perdão, ele fez muito parte ele tem feito muito parte da minha jornada. Perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar minha irmã que está aqui comigo, aceitar que cada um tem uma jornada, cada um tem um ciclo, e aquela Bia, que era a Bia dominante, a Bia que queria ter o controle de tudo, ela começou a assumir uma nova história que o Senhor preparou para mim. E é o que eu estou... É só o começo, né? De uma linda jornada que vem por aí. Então, a gente resolveu abrir essa live para falar um pouquinho sobre isso, o quanto é fundamental a gente, como ser humano, reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa história, a nossa infância, reconhecer que todo mundo tem uma ferida para ser tratada, que todo mundo precisa ser acolhido pelo outro, todo mundo precisa desse colo, né? E aí eu aceitei o colo da minha irmã, eu aceitei ser acolhida por ela, e ela tem feito muito parte da minha jornada, né? Eu não sei se tem uma amiga muito especial que se chama Elisa também, eu cito muito ela, porque ela foi a pessoa fundamental também que me ajudou de 4 anos para cá a fazer com que eu pudesse enxergar um pouco dessa Bia, essa Bia ferida do passado, essa Bia ferida da infância, essa Bia que não acreditava nas pessoas, né? Essa Bia que sempre achava que tinha alguém querendo passar a perna nela. Então, a Elisa, ela foi uma pessoa fundamental na minha jornada, e a gente precisa validar essas pessoas. A gente precisa validar realmente quem fez parte
ou continua fazendo, ou que passou pela tua jornada. Então, eu comecei também a validar essas pessoas. Validar meu pai. O meu pai me deu o que ele pôde me dar, minha mãe me deu o que ela pôde me dar. Então, eu comecei a valorizar isso, a validar meu marido, né? O tão importante que ele era e eu não conseguia enxergar a importância do ser humano incrível que eu tinha, de potencial que eu tinha junto com ele. André, se deixar eu vou falando, né? Porque você sabe que eu Não, e você gosto. está falando e eu estou anotando. É, Principal que você falou da espiritualidade, né? Tudo começa aí. E além da espiritualidade, eu também entro nas crenças, porque as crenças limitantes, elas bloqueiam a gente no caminho, no processo. Quando sim, eu falo de hábitos poderosos e eu falo que eu tenho que incluir uma rotina saudável, que entra uma higiene do sono, que entra um ritual matinal, que entra um simples beber água, que entra um movimento, entra ecossistema, é tudo que você está falando aqui. E eu fui anotando. Conexão com pessoas que estão no mesmo propósito, o lado espiritual, validação das pessoas, se preocupar com a saúde física, mental, espiritual e a decisão. Quando eu decido, não tem quem vai me fazer parar. Eu decido e aí eu também vou para a ação. Então, isso tudo vai construindo, igual no seu método, que é o método do Kumon, que você trabalha com todas as faixas etárias, desde a criança até o adulto, não é? O método é esse. sim, Se sim. eu não posso olhar, é quando eu falo da mesma coisa do movimento. Eu não posso olhar só para o método Kumon, o que ele ensina ali. Eu não posso olhar só para o movimento. Eu tenho que olhar toda a rotina dessa criança, desse adulto. Como que ele dorme, como que ele se alimenta, como que ele está espiritualmente, como que está a família, será que a família está junto, será que a família está apoiando? São muitas coisas que envolvem para você mudar o hábito, sair de um hábito negativo para um hábito positivo e transformar esse hábito no poderoso, que é onde você vai alcançar os seus resultados. E aí as pessoas falam, é da noite para o dia? Não, a gente vai empilhar pressão. Eu começo hoje bebendo um pouquinho mais de água. Eu começo hoje perdoando o meu pai, como você falou da família, sobre o perdão. Eu escolho, é a decisão. Vamos relacionar aqui tudo aquilo que eu tenho de hábito negativo e tudo aquilo que eu preciso mudar. Tá, então tá, meu hábito, um hábito negativo. Eu não tenho conexão espiritual. O que que eu vou fazer para mudar? Aí você coloca ali um ponto. Qual a Me decisão, conectar. né? Qual a decisão? Decisão. Isso aí. Qual é a decisão que eu vou tomar nesse ponto? Ah, preciso beber mais água. O que que eu vou fazer? Do lado, o negativo e o positivo. Quais são as ações que eu vou fazer? Então, quando a gente começa a mudar e perceber isso dentro da gente, é o que eu sempre falo, o ambiente, ele importa, com certeza, mas tudo começa dentro da gente. Eu posso ir para outro país, eu posso estar mas se eu não tratei aqui dentro, eu não vou conseguir mudar. Ah, André, esse hábito não funciona comigo. Peraí, como que você está aqui? Você já fez aquela saia para dentro de ti? Você já fez isso? Você já se olhou? Não é o outro, não é sobre o outro, ele vai ajudar no processo, mas é sobre você, entendeu? É tão importante isso que você está falando. Quando a gente para analisar, a gente esquece um pouco de quem está aqui em volta e eu começo a olhar para dentro e foi quando eu comecei a falar um pouco da minha história. Quando eu parei de fazer as críticas, eu parei de olhar as pessoas com um olhar de crítico e passei a olhar para dentro de mim.
Foi quando eu comecei a tomar algumas atitudes, algumas decisões na minha vida e que fizeram total sentido. Entendeu? Fizeram total sentido. E quando a gente fala das tomadas de decisões, vai desde uma respiração na parte da manhã, quando eu acordo, porque a gente tem um hábito muito ruim, quando a gente acorda, a primeira coisa, pega o celular. Então, eu faço o tempo todo, eu seguro a minha mão. Porque eu preciso primeiro acordar, eu preciso primeiro ser grata pelo aquilo que está acontecendo, eu consegui abrir meu olho. Parece bobo o que eu estou falando, mas faz sentido. Eu preciso maravilhosa que eu tive, para em seguida eu começar a fazer uma respiração. E é tão louca essa questão do que você me ensinou isso muito bem. Eu sou muito grata pela tua vida, porque você foi uma pessoa que me ensinou a me conectar, né? Eu sou grata a você e tem uma pessoa também muito especial que poderia estar aqui na live, mas a gente fez uma live em cima da hora, que é a minha professora de yoga. Quando eu percebi que grande parte também das minhas dificuldades estavam no momento de eu acalmar, de eu meditar, de eu respirar. E aí você que me conhece, que eu sou uma pessoa super agitada, como que eu conseguiria parar para meditar? Então, só que eu vi uma diferença. Eu decidi mudar. Eu decidi viver uma nova vida. Eu decidi escolher continuar nessa jornada. Porque eu poderia desistir, eu poderia estar já aí, sei lá, com algum problema, mas eu decidi assumir, me tornar vulnerável a algumas situações. Eu decidi soltar, abandonar um pouco daquela bandeira da mulher que estava lá sendo a gerente comercial de uma empresa que eu considero uma empresa muito, muito grande, sabe? Uma empresa de grandes donos. E eu resolvi fazer isso por mim. Não era pelas pessoas, era por mim. E quando eu tomei essa decisão, para alguns foi uma decisão de muita surpresa. Como que a Bia, que tem toda essa estabilidade, tem toda essa questão financeira envolvida, abandona tudo e simplesmente tu toma uma decisão. Só que essa decisão não tinha sido tomada naquele dia. Né? Eu, com o meu perfil comportamental já analisado, essa decisão não tinha sido tomada dentro de mim há muito tempo, mas me faltava coragem. A coragem de assumir isso, de assumir que eu não estava feliz, de assumir que eu estava ficando. Se eu continuasse nessa pegada, certamente eu ficaria doente. Então, eu assumi isso e decidi seguir uma nova jornada. Né? Então, são pequenos hábitos que tornam a sua vida, faz assim, uma mudança muito grande. Então, quando toda essa mudança aconteceu, que eu já estou nesse processo aí há 4 a 5 anos, e ele está só no início, eu consigo encontrar uma Bia que estava guardada lá. Uma Bia que foi magoada, que foi ferida, e eu comecei a perceber que os hábitos de fazer atividade física, o hábito de fazer uma respiração, o hábito de fazer um processo de gratidão. Então, hoje, eu dentro do Kumon, eu levo toda essa minha expertise do que eu vivi, né, como gerente comercial, disso tudo que eu vivi, que isso não pode ser abandonado, a sua história não pode ser abandonada, e levo para dentro do Kumon. Para quê? Ah, mas espera aí, Bia. O Kumon é um método, ok, o Kumon é um método extremamente eficaz que vai desenvolver cada indivíduo para que ele possa ser preparado para o mundo. Mas quais são as habilidades que eu trabalho lá dentro para olhar para essa criança mais pelas entrelinhas? Eu falei isso hoje de manhã nos stories. Eu preciso saber que existe um método, mas existe um ser humano, existe um indivíduo que chega. As nossas crianças chegam na nossa unidade tristes, crianças muitas das vezes que sentem a ausência do pai, crianças muitas das vezes que precisam de um abraço, que precisam receber uma conexão de olho no olho, crianças que muitas das vezes não gostam de ser tocadas. Então a gente tem uma série de crianças com várias questões. E acima de tudo, eu tenho famílias envolvidas nesse processo. Entendeu? Então, o que me chamou a atenção de vir
pegar uma franquia comum. Gente, eu vou trabalhar com gente. Isso é maravilhoso para mim. Eu amo gente. Eu amo conexões. Eu amo poder criar conexões, aumentar o meu ecossistema, né? Eu tenho paixão por isso, de aumentar o meu ecossistema. Mas mais do que isso, eu tenho paixão de contribuir na vida do outro. Isso mexe demais comigo. Contribuir na vida do outro, eu posso falar que também foi um hábito que eu assumi e adquiri na minha jornada. Então, E que não é fácil. e que não é fácil, porque a gente se colocar com empatia, nossa, é tão bonita a palavra, né? É tão bonito, mas se a gente se colocar, pensar em colocar verdadeiramente na posição do outro, envolve N fatores, né? Aqui Então, aqui no espaço, às vezes, quando esse olhar que você está falando, é isso que a gente precisa ter para o ser humano. Às vezes, é aquilo que eu falo, não é só movimento. Quando eu olho, eu percebo assim, hoje não é para treino, não tem como. Senta aqui, vamos conversar. Às vezes a pessoa está precisando só de um abraço. E aí é aquele lado humano que a gente... É um hábito, né? Você passa a ter um hábito que é olhar para o ser humano de uma forma diferente. Então, quando ele chega, que eu percebo esse semblante pesado, esse olhar, o que eu vou fazer? Agora não é um momento de treino. E aí é onde a gente muda essa configuração, a gente muda aquela energia. E quando você só para conversar, olho no olho, aí a pessoa fala, eu estou melhor. Nossa, isso é gratificante, né? Então, é a questão do que um hábito, ter atenção plena. nossa, É o que eu falo muito perfeito. para as meninas. Atenção plena na hora que você vai comer. Atenção plena. Olha para aquele prato. Olha, as crianças estão estudando. Olha para aquele livro. Olha, pega a caneta, sente. Isso não é bobeira. É só Não. você ter atenção. Olha para antes de começar. Agradeça. Eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. É Isso a salva mesma coisa vidas, do né, treino. irmã? Isso, Salva sal... vidas. Isso salva vidas. Depressão, ansiedade, suicídio. Tem N fatores, a gente poderia falar aqui. São pequenas ações que dão uma virada de chave para você eliminar uma depressão, uma ansiedade. A gente ficaria falando sobre depressão, ansiedade aqui, e óbvio que a gente não tem tanta propriedade, porque não somos médicas, é óbvio. Uhum. Mas eu posso te falar claramente, Mas não você tem. fazendo isso aqui, ó, uma viradinha É, de chave no hábito, é. você já consegue dar não virar, não curar, Aham. mas se a pessoa se permitir, ela consegue. Não, e eu posso. Eu não tenho problema algum de falar isso, porque isso é muito bem resolvido dentro de mim, porque eu posso dizer que eu estou curada. Então, assim, eu cheguei em momentos da minha vida em que eu estava indo realmente por um caminho que talvez não teria um retorno. E quando eu olho que eu parei e resolvi ceder, porque existe, aí a gente entra com orgulho, né? O orgulho, ele demanda uma série de coisas, né? E a gente pensa o orgulho só num pensamento. Não, o orgulho envolve muita coisa. Então, a questão de eu abandonar 22 anos de empresa, o meu orgulho precisou ficar ali guardadinho. Eu precisei ser vulnerável, eu aceitei a vulnerabilidade dentro daquele ecossistema que eu estava vivendo, para poder falar para as pessoas que para mim não dava mais, mas mais importante do que isso, e mais doloroso, é falar para dentro de você. Então, ter a coragem, deixar o orgulho de lado e aceitar que aquela jornada não dá mais para você, é de grande importância. E eu saí de um abismo que eu estava. Eu estava entrando, certamente eu entraria num processo de depressão e outras doenças. Essa virada de chave minha, ela aconteceu na hora, né? Na hora
certa, porque Deus estava comigo. Eu aceitei Jesus, eu aceitei viver essa espiritualidade e eu fiz essa virada de chave, né? Então, assim, e isso envolve tudo que você... Até você falou sobre alimentação, sobre tudo, envolve tudo. Porque quando você faz a virada de chave, muda muita coisa na tua vida. Então, hoje, você, como eu já te validei e volto a te validar de novo, você foi uma pessoa primordial também para que esse processo... Porque, assim, o teu ecossistema influencia demais. Uhum. Se eu continuar só indo para a pizzaria, se eu continuar só comendo coisas que não são saudáveis, se eu continuar no grupo de amigos que não querem pensar que não pensam dessa forma, é óbvio que eu vou ceder esse ecossistema. É óbvio que eu vou voltar. É óbvio que eu vou deixar a disciplina, a constância. O que te faz você crescer? O que te faz você chegar onde você chega? É disciplina. Eu coloquei hoje nos meus stories. É disciplina, é constância. Entendeu? É você parar e falar assim, olha, eu tenho que ler livros, eu preciso ler livro. Todo dia eu leio 5 folhinhas, 10 folhinhas, 3 folhinhas. Eu falo muito isso com as mães. Gente, mas ele não gosta de ler, Bia. Meu filho não gosta de ler. Eu falei, o quanto você tem compartilhado da leitura com ele? O quanto ele te... Hábitos. Então, o quanto ele te vê lendo? Ele acompanha? Se você tem esse hábito dentro da tua casa, a mãe para. Porque assim, se o teu filho não te vê com um livro na mão, como que você vai exigir a leitura dele? Se você quer uma alimentação saudável, mas você pede toda hora fast food, como que o seu filho vai criar esse hábito? Como que ele vai criar essa memória? Então, quando eu falo de hábitos poderosos, por que a gente veio essa... Porque o hábito, gente, ele envolve tudo, desde a espiritualidade até uma alimentação. Se eu quero que o meu filho faça os bloquinhos todos os dias, gente, Kumon é disciplina. E qual é o ser humano que não precisa de disciplina para atingir os seus objetivos, as suas metas? Me diga. Se você quer chegar a um cargo de uma empresa, você precisa de disciplina para você chegar a esse cargo. Se você quer emagrecer, você precisa de disciplina para seguir uma alimentação saudável, uma vida saudável. Se você quer chegar, sei lá, a um patrimônio X, você precisa de disciplina para alcançar isso. Você precisa de disciplina e constância. Então, senão fica tudo muito no sonho. Eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero... Então, eu sou muito transparente com as famílias, eu sou muito acolhedora com as famílias na minha unidade, para falar para elas, vem comigo, eu estou junto com vocês. Vocês não estão sozinhas nessa jornada. Mas é preciso que a família entenda a sua real responsabilidade dentro daquele ecossistema. Se é uma família que tem o pai, a mãe e o filho, aquele é o ecossistema deles ali. E aí eles têm que entender qual é o meu ecossistema que vai fazendo assim, né? Meus primos, as tias, os tios, eles têm hábitos de leituras? Eles têm hábitos de alimentação saudável? Porque senão, nós falamos muito sobre isso, André. O que eu vou fazer? Eu vou ceder. Se eu chego com alguém que não gosta de pegar um livro e eu já... Vamos lá. É muito difícil você se tornar um leitor, né? Então, eu preciso me conectar com Mas é difícil por quê? Porque não tem o hábito, a vivência dentro de casa. Tudo começa na base. Como que os seus pais são? Como que a sua família é? Se você tiver pais que estão ali juntos, hoje o celular, ele faz isso, né? Beleza, então tá todo mundo com celular? Abre aí no livro tal, pega o PDF tal, vamos embora. Crianças, vamos lá, quem é o primeiro? Quem vai ler essa página? Agora deixa a mamãe ler, deixa o papai ler. Só que é muito mais fácil você colocar lá no celular e você ir assistir a televisão e deixa teu filho lá. É ele que tem que estudar, eu não preciso. Então a criança, ela olha, ela se vê sozinha ali, ela fala, não, eu quero ir para o celular também. Papai e mamãe tá indo, então eu também vou. E aí a gente transfere essa responsabilidade para quem? Para as escolas. Aí chega lá no método,
é o método que vai ter que resolver. O método, ele é excelente. Todo mundo precisa de um mentor e de um método, certo? Tá, o método, ele funciona, mas peraí, a família, ela também tem que estar junto. Eu tenho que estar preocupada. É igual quando eu digo que o meu filho, ele tem alguma síndrome. Ah, meu filho é autista, meu filho tem TDAH. Às vezes ele foi diagnosticado mesmo, mas às vezes o pai quer colocar uma doença no filho sem antes levar ele para o médico. Aí eu falo, você já mudou a alimentação do seu filho? Gente, a alimentação, ela é a base. O que ele está vendo, o que ele está lendo, o que ele está colocando para dentro, ele vai sobrecarregar. Então, peraí, vamos diminuir o açúcar dele, vamos diminuir a farinha dele, vamos diminuir. E isso é comprovado cientificamente, eu não estou falando aleatoriamente, não. Médicos, estudos, antes de diagnosticar o teu filho, muda a alimentação dele, para a gente ver se o jogo não vai virar, se a atenção dele não vai melhorar. Aquilo que eu falei da atenção plena. Peraí, deixa eu respirar, deixa eu me acalmar, É cobrança. Os pais ficam, tem que ser, tem que fazer, você tem que ser. A criança, ela só tem que viver a fase dela. Ela não precisa. Os pais não alcançaram e eles sobrecarregam os filhos. E aí o filho fica, meu Deus, se eu não seguir isso, tem um monte de crianças não, adolescentes fazendo faculdades que não querem fazer para agradar pai, porque o pai não alcançou e deixa o filho. Então, tá tudo aqui, ó. A engrenagem, ela tem que rodar. Então, é pai, é a família, é a criança, é o método, é tudo junto, é a alimentação e é a atenção plena. A família tem que estar junto, André, porque senão... você tocou num assunto que é de extrema importância e que tem adoecido não só as nossas crianças, mas os nossos adultos. As telas. Quando eu recebo uma família lá no Kumon, eu faço muita questão de perguntar, mamãe, papai, existe algum controle do uso de telas com o seu filho? Andréia, 99% diz que não. Aí a gente que eu deixo aqui, porque eu não sou a dona da verdade e nem quero ser, mas eu fico uma reflexão. O quanto eu tenho usado da minha necessidade pessoal para deixar o meu filho lá na tela enquanto eu estou direcionado para as outras questões. Gente, vamos parar para analisar. Atenção plena é atenção plena. Então, quando eu olho para uma criança no Kumon, eu não falo só com a boca, eu falo com os olhos. E a criança se conecta comigo. Ela se conecta tanto que eu tive um depoimento de uma mãe falando que num jantar familiar, essa criança verbalizou das coisas positivas que eu falava para ele. Uma criança de 9 anos. Então ela falou assim, nossa, fulano chegou no jantar e foi muito lindo, porque ele falava assim, mamãe, a tia Bia fala coisas poderosas. Ela manda a gente olhar no espelho e dizer, olha, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso porque são hábitos meus e que eu acho que faz total sentido. E se eu vejo que é bom, eu compartilho com as minhas crianças lá dentro. Então você percebe que essa criança percebeu isso, percebeu desse olhar, dessa conexão olho com olho, que é fundamental. Mas nós, adultos, o quanto nós estamos nos dedicando para olhar, não digo, não, eu não tenho filho. Então, assim, quanto nós estamos dedicando para olhar para o nosso irmão, para o nosso pai, para o nosso cônjuge, olho no olho, para o nosso time, né? Eu hoje estava numa reunião mais cedo com a equipe e eu falei, gente, abre a tela, eu quero ver vocês.
Eu quero me conectar com vocês. A minha vida é conexão. Eu amo me conectar. Eu vim de um curso agora, onde eu tive essa possibilidade de me conectar com pessoas, mas não era uma conexão só ali aprendendo um conteúdo. Era conexão de alma, de olhar, de abraço. Quanto tempo faz que vocês não abraçam 40 segundos uma pessoa? Porque assim, é fácil abraçar um marido, é fácil abraçar um amigo que você mais ama, o marido não, desculpa, uma amiga que você mais ama, mas será que nós temos nos dedicado a abraçar pessoas que nós não conhecemos? Gente, nós fizemos uma ação, o curso nos desafiou. Nós fizemos uma ação lá dentro do shopping, em que nós compramos rosas e nós entregamos essas... Gente, eu até me emociono. Porque, assim, foi a coisa mais linda e mais dolorosa, porque quando eu vi o quanto pessoas talvez nunca receberam aquela rosa, nunca tiveram um abraço durante alguns segundos, isso demonstra o quanto as pessoas estão carentes emocionalmente. Sabe? Nós combinamos com 4 meninas e cada menina tinha que se conectar com uma pessoa dentro do shopping e entregar. Gente, foi lindo. É que eu não posso postar o vídeo porque tem presas ali dentro, e, enfim, e a gente não tinha autorização, né, o termo. Mas foi encantador, encantador. Então, quando eu faço essa reflexão, eu faço uma analogia para a gente dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro do nosso ecossistema. O quanto nós estamos criando hábitos, que isso para mim é hábito saudável, fazendo conexão com pessoas. Isso é hábito poderoso, isso é hábito de mudança, isso é hábito de evitar um tipo de doença emocional. Isso é mais importante. Nós precisamos cuidar aqui dentro, porque senão nós vamos adoecer e adoecer as nossas crianças. Olha o quanto é sério isso. Então assim, a nossa criança é o nosso futuro. Porque eu já estou com... Vamos brincar aqui, não falar de idade não, mas assim, é o meu sobrinho, é a minha sobrinha, são as crianças do Kumon, são as crianças que estão aí, que serão aí o nosso futuro. E como serão essas crianças conectadas o dia inteiro numa tela? Onde você não cria conexão com ela. Porque, assim, é tão importante, é tão... É alma, gente. E quando eu falo de alma... É muito difícil as pessoas inserirem esses hábitos, porque é difícil, é igual a gente, o adulto. Ah, eu tenho que todo dia me alimentar bem, eu tenho que todo dia fazer meu exercício, eu tenho todo dia que tirar 5 minutinhos para mim, 5 só. A gente não consegue. Você imagina hoje colocar esses hábitos. Olha, filho, filha, celular 1 hora agora. 1 hora todo dia você vai ter o celular. A criança vai ficar nervosa, ela vai ficar estressada, porque é algo diferente para ela, é algo que mexe com o sentimento dela. Teve um caso de um menino que a mãe fez isso, ela tirou e ele teria que transcrever a Bíblia. E depois ele veio, ele disse que passou uma semana chorando, ele disse que era tão doloroso, ele ficava trêmulo, ele pegava a caneta para poder transcrever, ele não conseguia. Só que e ela foi persistente. Com o passar dos dias, ele foi se acalmando, ele foi lendo, escrevia, respirava todo dia. Ou seja, ele foi criando esse hábito poderoso. E o que ele falou depois disso? Eu escrevi meu primeiro livro. Eu falei, gente, que incrível. Ou seja, é doloroso, tudo é mudar é difícil. Mas quando você começa e que você percebe isso no teu corpo, na tua vida, as pessoas te olhando e falando, nossa, você está diferente, poxa, que energia boa, o que você faz?
Hábitos poderosos. É o que eu falo, né? Que os hábitos poderosos, eles transformarão o improvável em inevitável. Nossa, Aquilo que a gente pensou que não iria, vai acontecer, não tem como. Se todo dia você está fazendo um pouquinho, não adianta. É a mesma coisa que eu falo. Reserva de saúde espiritual, reserva de saúde mental, reserva de saúde física. Hoje eu tô bem, tô nem aí, eu vou curtir, eu vou dormir tarde mesmo, não tô preocupado com o meu sono, eu não tô preocupada com a minha água. Só que quando o teu corpo exigir, quando o teu corpo pedir de você, como que a doença vai chegar nesse corpo? Então eu costumo dizer que eu tenho que fazer agora, eu tenho que mudar o hábito agora, para eu ter uma reserva, para quando eu precisar, eu estou lá. Então, reserva espiritual, eu tenho que estar todo dia trabalhando, fortalecendo a minha constância mente e aonde? disciplina. Constância e disciplina. Porque na hora que vier essa dor, eu vou desfrutar. Ah, André, você está minimizando. Não, eu estou dizendo que você trabalhou espiritualmente para aquela dor chegou. E agora, o que, que eu faço? Eu trabalhei todo dia, eu tenho um bom sono, eu durmo cedo, eu como bem, eu não como açúcar, eu faço. Quando essa doença chegar, que ela pode ser inevitável, a velhice vai chegar. E se ela chegar, como que ela vai encontrar esse corpo? Será que ela vai encontrar um corpo forte, saudável? Ou será um corpo debilitado, uma mente vazia, uma mente pesada? Então, o hábito poderoso, a longo prazo, você vai ser exigido. E como que você vai estar? É isso que eu costumo falar com as meninas. Ah, André, eu não preciso. A questão não é precisar, a questão é fazer. Faça, só faça, porque depois é o que eu falo, a colheita ela é obrigatória. Não tem como, a gente vai colher. Mas qual foi a sementinha que você colocou lá no solo? O que, que você plantou? E aí, eu até costumo falar da dona Lúcia, que faleceu, aquilo ficou gravado no meu coração, que foi a gente, o médico falou, eu tenho a gravação do médico, a gente vai esperar a resposta do corpo dela. E como que essa doença encontrou esse corpo? Não tinha, não respondeu. Então, é isso que a gente precisa. O hoje, aqui está todo mundo bem, a pele, saúde, tá? Mas o que, que você está fazendo para construir isso? O que, que você está lendo? O que, que você está colocando aqui dentro? O que, que você está comendo? O que, que você está consumindo? Com quem que você está se conectando? Quais são as pessoas que você está se conectando? É pessoa que está no fumo, na bebida, nas drogas? Ou é a pessoa que está lendo, que está empreendendo, que está buscando? Quais são os filmes que essas pessoas estão assistindo? É de matança, é de dor, é de sofrimento. Então, é tudo isso. Quando a gente pensa nesses hábitos, não é o agora, o resultado ele não vai ser imediato. E quando a gente fala de hábitos, é isso, é a recompensa imediata e a recompensa tardia. Um alimento, ele vai ser, eu tô lá, ó, vou para uma fritura, é mais rápido a fritura, é mais rápido eu pegar um embutido, é mais rápido eu pegar o que está pronto. Só que é uma recompensa imediata. Eu peguei, me alimentei mal, mas me alimentei. Agora não, eu vou descascar, eu vou ter atenção, eu vou ter um cuidado. Isso, o resultado, ele vai ser tardio, porque esse alimento, ele me nutriu. Então, a longo prazo, aquilo vai fazer bem para a minha saúde. Eu vou ter um bom sono. É o que eu falo. Como eu acordo? Os 5 primeiros minutos, como eu me conecto com o mundo, abri o olho.
Esses 5 minutos, eles vão ser poderosos para o teu dia. Esses 5 minutos vão ser poderosos para o teu sono à noite. Só que as pessoas não têm essa consciência. Elas acham que é simplesmente deitar e dormir, apaguei. E não é sobre isso. Quando a gente faz o check-up da pessoa para ver o nível de sonolência dela, a disposição dela ao acordar, como que está a energia, está zero. E a pessoa dorme 8, 9 horas, mas se eu durmo 8, 9 horas, por que que eu estou acordando indisposta? Por que que eu acordo desligando soneca 20 vezes? Está errado. Tem alguma coisa aí que não tá, a engrenagem ela não está rodando. Então, é isso que a gente está falando aqui. Os hábitos que você está fazendo agora, eles vão transformar esse improvável, aquilo que você achou que não ia acontecer, aí você foi Aconteceu. sorte, aconteceu, meu Deus, não, emagreci. O que aconteceu? Eu acho que Todo dia você fez um não, pouquinho. eu acho Nossa, eu li engraçado. 5 livros no ano. Foi sorte, não. Você leu 5 páginas todos os dias. Eu acho, Não tem eu acho o como. máximo você falar isso, porque você traz com muita naturalidade, muita leveza, muita expertise, né? Com muita clareza essa tua forma de lidar com a alimentação, né? E com os hábitos que a gente considerou como hábitos poderosos para a vida, porque você fala do resultado imediato, né? Quem é que não quer um resultado? Ah, eu vou para academia e quero ficar magrinha daqui a uma semana. Só que, gente, é um resultado diário. É como eu falei lá no início, é constância e disciplina. Então, eu vou para a academia porque eu tenho uma missão comigo e com a minha saúde. Não é só estética. Olha, a Andréia, eu compartilho muito com ela. Eu falo, Andréia, como que pode? Eu detesto academia, mas eu preciso fazer. Então, uma decisão que você precisa tomar. Então, só que ao ir à academia, existe uma coisa muito importante que acontece comigo e eu gosto de compartilhar isso. O meu dia, ele fica maravilhoso. A dificuldade de chegar até a academia e praticar o exercício é muito difícil para mim. Mas depois a recompensa, o que eu ganho durante o meu dia, é maravilhoso, gente. Eu fico com energia boa, eu tenho um raciocínio muito mais rápido, é difícil até acompanhar o meu raciocínio. Eu consigo produzir, ser mais criativa, tá? E aí eu tiro uma conclusão, falo, nossa, como que a atividade física ativou, como que a atividade física fez bem. E aí, quando a gente para analisar dos hábitos poderosos, a gente compara, às vezes, com um colega ou com alguém que a gente encontra durante o nosso dia, em pessoas que estão reclamando, que estão murmurando, que estão reclamando que está isso, que está aquilo, que está aquilo, que não está bem. Mas o que ela tem feito? Quais são os hábitos que ela tem feito? Então, assim, dizer que é fácil nunca será. Nunca será. Dizer que é sorte é outra piada também. Então, o que a gente precisa entender é o quanto os meus hábitos vão interferir com o meu estado atual e o meu estado desejado. Então, assim, como eu estou hoje, como que eu posso passar o meu dia hoje, mas mais importante, lá na frente, como que a Bia vai ser, como que a Andréia vai ser, como que o João vai ser, como que eu quero viver e ter uma vida plena. E ter uma vida plena não depende só da atividade física. Eu estou citando um, mas eu comecei pela espiritualidade. O quanto eu estou me conectando com o Pai, o quanto eu estou fazendo a minha respiração, o quanto eu estou sendo grata. Hoje, mais cedo, nós estávamos falando sobre gratidão, não foi, André? Foi. Porque é muito fácil eu ser grata. Ah, eu sou grata pelo meu marido, pela minha irmã, pela minha casa. Gente, mas gratidão tem um mundo de coisas. Será que eu consigo ser grata até na hora da dificuldade?
Quando a minha conta no final do mês não fechou, quando eu não consegui pagar todas as dívidas, quando eu não consegui completar as minhas metas mensais, será que eu sou grata? Então, a gratidão, ela envolve... Porque eu vejo muito do mundo, gratidão, gratidão. O quanto a gratidão realmente tem feito parte da tua jornada. O quanto ela tem Você estado ser realmente... grato por aquilo que você tem, isso é benevolência, é agradecer. É Agora, eu agradecer. quero ser grato por aquilo que eu falo que é a fé, é aquilo que os meus olhos ainda não, aliás, eles já alcançaram Já alcançaram. espiritualmente, eu já sei o que, que Deus tem preparado para mim e eu vou alcançar. Eu declaro que aquilo, vamos colocar uma coisa supérflua, né? Aí eu declaro 1 milhão na minha conta. E já estou sendo grato por isso, olha a visão. Então, aí eu falo, ser grato, aonde eu tenho um sofazinho, uma caminha, agora eu quero ver você ser grato dormindo no chão. Eu quero você ser grato, você vivendo um relacionamento abusivo, que você está tentando se libertar e você sabe que é doloroso e você mesmo assim você declara, eu já alcancei, eu já saí, eu já visualizei um novo relacionamento, eu já estou vivendo coisas grandiosas, maravilhosas. E aí você transborda, né? Então, Ser é isso grato que as por pessoas aquilo que não está precisam. feliz, né, Andréia? É igual eu falo para as meninas, não pensa, eu estou com 100 quilos, 110 quilos. Eu falei, não, olha, acolha você, se acolhe, se abraça, se aceite e já vislumbra isso, já visualiza você com -20, com -1, meio que eu falo com elas, 100 gramas, já vamos comemorar. Não, É isso. as pequenas, é por isso que ninguém chega, não É, atinge. A gente estava falando também sobre isso mais cedo. Por que as pessoas não conseguem? As pessoas só ficam no sonho. Por que todo mundo, eu sonho em ter isso, eu sonho em ter isso? Porque ela não pensa nas submetas. Então, assim, beleza, eu sonho em emagrecer. Estou falando isso porque você é personal trainer, tem o seu estúdio aí, né? É uma empresária. Então, assim, vamos pensar vamos pensar no emagrecimento. Eu sonho em chegar, sei lá, a tantos quilos. Tá, ok. Mas o que você está fazendo para chegar? Quem muito cobra, sabe, não chega a lugar nenhum. Então, vamos fazer submetas para chegar? Tá, amanhã. Qual vai ser a primeira mudança? André, eu ando muito estressada e tal. Então, tá, vamos trabalhar a respiração? Vamos acalmar essa mente? Andréia, eu não consigo tirar o pãozinho. Então, vamos fazer trocas? Vamos fazer trocas saudáveis? Vamos ver o que hoje a gente pode trocar pelo pãozinho. Gente, é tudo devagar. isso. O que acontece com a sociedade é que as pessoas estão se ferindo para conseguir determinados objetivos. Vamos fazer trocas saudáveis. Eu estou com o melhor corpo? Longe disso. Eu estou com a melhor vida? Não, longe disso. Mas eu estou trabalhando devagar. Quando eu decidi sair da empresa, eu posso dizer que eu estava na melhor fase da empresa que eu trabalhava. Aí, voltando um pouquinho ao assunto da gratidão. Eu agradecia todos os dias que eu entrava lá na empresa. Eu orava pelos meus funcionários todos os dias. Porque esse processo, ele é o que eu falo, a gente não consegue fazer essa virada de chave rápida. Pelo menos comigo não foi assim. E eu aceitei o meu processo lento. Então, eu agradecia todos os dias quando eu entrava naquela empresa. Eu orava pelos donos da empresa, eu orava pelos meus funcionários, eu orava para que eu tivesse um dia onde clientes entrassem lá e eu pudesse transbordar na vida desses clientes. Então, eu mantinha a gratidão, mesmo não me sentindo realizada mais naquele lugar. Gente, o quanto A ponto de poderoso. já tomar um Rivotril. A ponto de estar tomando quase um Rivotril. Mas era esse hábito meu que me levaria... Poderoso. Esse hábito poderoso que eu comecei a adquirir na minha vida que me levou a tomar uma decisão.
Porque o meu perfil não é um perfil que chega e toma uma decisão de um dia para o outro. E eu preciso entender isso, gente. O meu perfil não é assim. O meu perfil é um perfil planejador. Eu não consigo tomar uma decisão hoje e amanhã. Então, eu tenho um perfil onde eu consigo ficar 30, 50 anos na mesma Eu empresa. também sou Só assim. é o meu perfil. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma vontade louca de fazer o que estava, assim no meu coração. E foi a hora que eu falei, peraí, então eu vou juntar isso que está batendo aqui no meu coração e vou fazendo decisões, hábitos, mudanças pequenas. Eu fui mudando. Ah, peraí, isso aqui já não serve mais para mim. Ah, isso aqui também já não serve. Ah, se estressar dessa forma também não está mais legal para mim. Eu fui fazendo mudanças pequenas, sabe? Para chegar onde eu desejava. Então, estado atual, estado desejado. A gente precisa fazer todos os dias essa análise, porque aí sim eu consigo chegar no local que eu almejo, no local que eu desejo e no lugar que o Senhor preparou para a gente. Sim. Porque o Senhor preparou a gente viver uma vida plena. O Senhor não preparou para a gente viver uma vida de tristeza, de doença. Não, ele preparou a gente para viver essa vida plena. Ó, eu costumo dizer que Deus, ele não vai responder nada se ele não te colocar em ação. Então, tudo que você passa, seja momento de dor, seja momento de alegria, seja alguém que te decepcionou, tudo é estratégico. Deus te colocou, ele vai te colocar em ação e nessa ação você vai ter a resposta. Não adianta eu ficar aqui, tô no meu conforto. Deus, por favor, fale comigo. Não, ele vai te mandar para o confronto. Vamos para a guerra, minha filha. Vamos agir, vamos. Deus, mas é igual quando foi em outras lives, que quando eu sofri o último acidente. Eu falo isso muito para as meninas aqui. Eu caída, eu olhei para cima, meu amigo, fala o que tu quer comigo, porque eu já não aguento mais. Aí peraí, eu falei, agora eu vou decidir, agora eu vou fazer. Eu falei, eu tô contigo agora, vambora. Vambora, porque eu cansei dessa vida de tropeço. E só. Mas é aquilo, ele vai te colocando em ação, ele vai falando com amor. Ele te chama. Ele, pô, peraí, não tá vindo, não tá vindo. Não, eu E, tiro muito esse exemplo lá na empresa que eu trabalhava. Eu falava assim, pô, senhor, o senhor deve estar brincando comigo. Pô, eu pego um cliente atrás do e não outro. é sobre ele, é sobre a gente, Aí né? eu falei, tá, o negócio aqui tá difícil. Mas, gente, na verdade, ele estava me moldando para me poder aprender a lidar com pessoas. Sim. Porque o problema sempre foi comigo. A dificuldade sempre foi comigo. E hoje, tá aí o resultado. Cada E eu, dia mais. um hábito poderoso é saber lidar com o outro. É esse Sim, servir, é essa empatia. É o que eu falo. Quem não aprender a conviver com pessoas, a entender o outro, a ter esse olhar, eu não sei o que a pessoa espera da vida, não. é porque Porque primeiro esse você precisa, servir, para servir, você primeiro precisa acabar, cortar o seu orgulho, a sua prepotência, tá? São duas coisas muito importantes para você saber lidar com o outro. Estou falando lidar situações conflitantes, tá? Lidar com o uhum, outro ali para sentar, bater um é papo, aquilo que gente. você falou no início, lidar com pessoas que você ama, Claro, abraçar a pessoa que você ama é muito fácil. Agora, quando você vem um novo, quando você esse sorrir para alguém que não sorri para você, abre um sorriso. Eu chegava às vezes, bom dia só se for para você, porque a minha vida, gente, que isso, vamos rever aí como que foi a noite, como que foi o dia, porque não, e tem uma coisa muito poderosa que eu ouvi lá no curso de uma menina que eu conheci, uma conexão que eu fiz, que ela falava assim, gente,
o quanto é sério as pessoas criar um hábito na vida dela de querer apagar você. Porque a gente está falando de hábitos poderosos das nossas ações. Mas o outro tem hábitos, às vezes, que, olha, se você não tiver uma inteligência emocional para saber lidar com essas pessoas, a sua vida trava. E verdade. quando ela me falou isso, eu fiquei parada, pensando. Ela falou, olha, eu sou uma pessoa totalmente... Ela estava aqui, ela até saiu, não sei se ela saiu. É uma pessoa maravilhosa que eu conheci lá no curso. Ela falou, gente, eu sou uma pessoa de uma energia boa, eu sou uma pessoa que chego, gosto de dar bom dia, eu sou feliz. E as pessoas ficavam incomodadas com essa minha felicidade. Então, eu comecei a me fechar para as oportunidades que chegavam até mim. Por quê? Porque todo mundo estava incomodado com a forma como eu encarava a vida. A gente tem uma pessoa maravilhosa que estava aqui agora, eu não sei se ela saiu, eu faço questão de falar dela, porque eu sou apaixonada, eu sou fã dela, Roseni, ela estava aqui na live. A Roseni... Ela colocou bastante comentário, eu vi aqui. Eu estava lendo aqui. A Roseni é uma referência da minha infância. Roseni sempre foi uma mulher extremamente positiva com a vida. E quando eu tinha amizade com a Roseni, eu era extremamente amarga com a minha vida. Nossa, então eu ficava assim, nossa, como que a Roseni está sempre muito positiva? E aí o problema estava comigo, porque eu não me conhecia o suficiente. Entendeu? O problema nunca está no outro. O problema é aquilo que eu falei no início, do sair para dentro de ti. O problema está sempre na gente. É o que você... Por que você falava da positividade dela? Porque você era amargurada. Você estava com mágoa, com rancor. Você não lavou o teu coração dessas feridas. Então, essa alegria incomodava. Por que eu não consigo, né?